Oi, meu povo, a paz do Senhor a todos, que a misericórdia de Deus seja comigo, com você, que está aí do outro lado da telinha, para assistir esse vídeo. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a lei de Deus. Você já ouviu alguém falar sobre a lei de Deus? Os 10 mandamentos, geralmente a gente escuta sempre: não matar, não roubar, não adulterar, não dizer falso testemunho, honrar teu pai, honrar tua mãe. Mas nós vamos falar aqui, não vou falar os 10 mandamentos, vou falar os 4 primeiros mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas. Em Êxodo 31:18, a palavra de Deus diz que, né, Deus escreveu, né, em tábuas de pedra a lei dele, né, as tábuas do testemunho, que era a lei de Deus, em tábuas de pedra, para que nunca ninguém esquecesse, né, porque a pedra é eterna. Aliás, ela só é destruída se alguém destruir ela. Então, Deus escreveu em tábuas de pedra para que a gente não esquecesse. Porque ele diz que ele sabia que a gente ia esquecer a lei de Deus, né? A gente ia guardar alguns mandamentos, outros não. E eu quero destacar bem aqui sobre a lei de Deus, né? Os 10 mandamentos que está em Êxodo 20 e em Êxodo 31:18, a Bíblia diz que Deus escreveu com seus próprios dedos. Então Deus desceu do trono dele, veio até Moisés, entregou as pedras para Moisés, escrita pelos próprios dedos de Deus. A Bíblia toda foi escrita por homens santos, inspirado por Deus, mas a única parte que tem na Bíblia que não foi o homem que escreveu, foi o próprio Deus. Ele fez questão de descer à terra e escrever os mandamentos e entregar para Moisés, lá no Monte Santo. E a Bíblia diz aqui: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Quando Deus fala aqui que nós não devemos ter outros deuses diante de nós, é porque só Ele deve ser adorado, só Ele deve ser exaltado. Primeiro Deus, depois o meu esposo, depois o meu filho, depois o meu carro, depois minha casa. Então, quando Deus fala não terás outros deuses diante de mim, é porque muitas pessoas hoje adoram deuses, ou seja, um carro se torna um deus, uma casa, um trabalho, uma roupa. Tudo aquilo que a gente bota acima de Deus é um Deus, se torna um Deus em nossas vidas. Por isso que Deus falou aqui nos mandamentos dele: não terás outros deuses diante de mim. É só Ele é o Deus, né? Nós devemos renunciar a tudo aquilo que desagrada a nosso Deus. O quarto mandamento da lei de Deus, vou pular para o quarto mandamento, que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. A Bíblia deixa bem claro aqui, né, queridos, que adorar imagem e escultura não é de Deus, né? Quando Deus fala assim, ó: não farás para ti imagem e escultura, nem do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Bom, nós sabemos que lá em cima mora Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e os anjos, mas nós não podemos fazer imagens, né, para adoração. A imagem de Deus colocar aqui, para mim adorar a Deus, eu vou ter que colocar a imagem de Deus ali. Não, não é isso que Deus pede. Quando Deus fala não, né, queridos? É não, não, acabou. Não farás para ti imagem, nem do que há lá em cima no céu. Imagina então aqui na terra. A imagem não foi criada por Deus, né, segundo a palavra de Deus, né? Ela foi feita por homens. Homens inventaram, né, as imagens de santo, e hoje as pessoas têm essas adoração, né, essa forma errada, né, que não é a forma certa, a forma contrária à palavra do nosso Deus. E Deus, então, ele deixou o recado aqui para nós nos 10 mandamentos. Quem quer, obedece, né? Quem crê, obedece a palavra de Deus. O quinto diz assim: não adorarás nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, está dentro da imagem, né, de escultura. Deus fala que não devemos dar culto à imagem, nem adorar ela. Quando eu acendo uma vela diante da imagem, ou fazer uma oração, uma reza, eu preciso da imagem para estar presente. Isso não é de Deus, isso não é bíblico, né? Isso é a doutrina que aprendemos nas igrejas hoje, e infelizmente, né, levamos essa doutrina porque muitas vezes nós não sabemos, não aprendemos, ou seja, nascemos, aprendemos com nossos pais a adorar aquilo ali, e então fazemos de formas erradas.
mas Deus sempre mostra a verdade àqueles sinceros de coração, né? Então, e agora eu quero falar um pouquinho, né, do 7º mandamento que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Aliás, o 3º mandamento, né? Não é o 10º, é o 3º. A Bíblia diz que nós não devemos tomar o nome do Senhor em Deus em vão, porque o Senhor não tem por inocente aquele que toma seu nome em vão. As pessoas gostam muito de falar o nome de Deus em vão. Deus é santo e nós devemos, né, falar o nome dele numa necessidade, quando nós realmente necessitamos e precisamos dele, quando nós clamamos pelo nome do Deus Todo-Poderoso, ele vem nos atender, ele vem nos ajudar. Então, esse também é um mandamento que está escrito na lei de Deus: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Do jeito que Deus falou, não matar, não roubar, não adulterar, ele também está alertando a gente que a gente não pode usar o nome dele de qualquer maneira. E o 4º mandamento da lei de Deus, que está em Êxodo 28, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem tua serva, nem o teu servo, nem o teu jumento, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia, a Bíblia diz, o Senhor abençoou e santificou o dia de sábado. Então, eu quero finalizar para vocês. Eu li para vocês aqui e fiz um comentário, né? Um resumo aqui dos 4 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas. Por isso que a lei de Deus é assim, ó: amar a Deus acima de todas as coisas, né? E amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, quando eu amo a Deus, eu não falo o nome de Deus em vão. Eu vou guardar o sábado do Senhor, eu não vou adorar imagem de escultura e eu não vou ter outros deuses diante de mim. Esses são os 4 primeiros mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas. Que você possa colocar em prática, porque aqueles que honram a Deus, Deus o honrará. Amém?